Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal aqui na MacLeod, para avaliarmos como foi mais uma semana no mercado financeiro. E estamos com mais um mês fechado, rapaz, estamos chegando nada mais, nada menos que na metade deste ano de 2020. Aconteceu tanta coisa e tem muito mais para acontecer, que parece que se passaram 10 anos, né? Impressionante. Estamos na última sexta-feira com o mês de maio fechado. A Bolsa Brasileira teve um bom rendimento, surpreendentemente, chegou a 8,6% de alta, os índices setoriais igualmente se recuperando. Isso derruba, pelo menos nesse ano, né, aquela tese de que o mês de maio é um mês ruim para as bolsas, né? No ano, as bolsas ainda estão com queda, que agora chegaram a 24,8%. O contrato do ouro na B3 tem uma valorização de 45,6%, o dólar ganha 34,2%, mas teve uma baixa neste mês de 1,7%. E a gente vai, claro, falar muito sobre esses assuntos relacionados ao mercado de investimentos aqui no Brasil e também lá fora. Para isso eu trouxe os meus amigos Carlos Eduardo Wing, o Cadu Wing, Caio César e o Aníbal Stanek. Tudo bem, Aníbal? Tudo bem, Rafa? Sempre um prazer estar aqui tentando contribuir com alguma coisa. E sempre contribuindo com sua sabedoria, inteligência e talento no mercado financeiro, assim como o Cadu. Fala, Cadu, beleza? Fala, Rafa. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui novamente. Beleza. Fala, Caião, tudo bem? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Legal. Bom, vamos então começar a falar deste maio aí na Bolsa de Valores. Realmente foi um mês melhor do que muita gente estava esperando. O ano continua sendo catastrófico, mas a gente tem uma boa perspectiva aí pela frente. E maio é geralmente um mês de baixas, né? Um mês de queda. Eu conversei com alguns colegas aí, analistas, durante a semana, e eles ainda não estão tão otimistas, não, né? Falam que é melhor ainda manter um pouco mais de cautela. Outros indicadores econômicos, aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho do PIB brasileiro deste primeiro trimestre, que foi catastrófico, menos 1,5%. Enfim, é uma alta artificial, podemos chamar assim, Cadu? Você fala essa alta do mercado, né? É uma alta que não vem com indicadores econômicos pujantes, com uma volta do consumo. É uma alta que está meio inflada, digamos assim. A gente tem que levar em consideração algumas questões, mas falando primeiramente em números, se a gente considerar, né, por exemplo, o mercado americano, que antes ali no período pré-Covid, se a gente pode chamar assim, né, antes de março, a gente via a pontuação do S&P 500, por exemplo, a 3.100, 3.100 e poucos pontos. A gente percebe que essa recuperação ela se deu de uma maneira acelerada, um pouco mais rápido, pelo menos, do que boa parte do mercado esperava que aconteceria. A gente já vê novamente esse número em torno de 3.000 pontos, ou seja, basicamente recuperou tudo. A gente está quase voltando aí para um momento pré-Covid, sendo que quando a gente olha para os dados, quando a gente observa a economia real, a gente não vê esse reflexo ainda. Então, a gente continua vendo, né, números grandes de desemprego. Por exemplo, essa semana foi divulgado mais 2 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, chegando a uma marca de 40 milhões de desempregados. A gente vê que a economia ela ainda não está se recuperando, né? A gente vê ainda um avanço muito lento. Por mais que a gente tenha uma melhora, ainda está muito distante daquilo que a gente via. Por exemplo, a gente teve na Alemanha, tem um índice que se chama IFO, que é um índice de confiança do setor empresarial, que teve um avanço, mas ainda muito distante do patamar que a gente via antes. O que a gente tem que colocar em consideração é que esse esforço dos bancos centrais em tentar reativar a economia colocou também um caminhão de dinheiro, né, no mercado internacional. A gente está falando de um patamar de mais ou menos 14 trilhões de dólares na economia. E, certamente, assim que você tem qualquer perspectiva de melhora, como a gente teve essa semana, com a política de reabertura de algumas economias, com a redução do confinamento, né, desse distanciamento social, essa expectativa também em relação à vacina para a Covid, isso acaba fazendo com que os investidores migrem um pouco dos ativos mais seguros. A gente vai estar falando de dólar, metais preciosos, né, dos bondes dos governos, que estão com taxas negativas, é bom ressaltar isso. E como você tem um volume muito grande de dinheiro, isso acaba migrando um pouco para o mercado de risco e inflando o preço do mercado. Eu acho que boa parte dessa alta que a gente vê está muito mais influenciado com esse
extremo nível de capital que a gente tem no cenário, e isso acaba mudando ali com um pouquinho de expectativa, é mais um otimismo do que números reais que a gente consegue observar até o momento. Eu citei esse aumento inflado porque, bom, desde lá o dia 23 de março, quando a Bovespa fechou em 63.570 pontos, já subimos 37%. Então, parece que está tudo bem, parece que agora a coisa vai, quando na verdade ainda tem muita coisa pela frente, ainda não se há uma ideia geral, um consenso sobre a dimensão dessa crise, né? Então a gente vê lá fora muitos estímulos econômicos sendo implementados, a gente vê a Europa durante essa semana aprovando um pacote quase trilionário também para ajuda às empresas e microempresas, mas a gente ainda não sente de fato algo que dê uma consistência para que o crescimento econômico brasileiro, na verdade, uma recessão menor do que é possível, faça com que esse ânimo se converta, de fato, em empresas mais estruturadas, em produção e, aí sim, em elevação das cotações. Esse é só o meu entendimento dessa alta. É uma alta que está inflada por outros estímulos. Eu acho que ainda uma volatilidade muito alta pode ser percebida nos próximos meses ou talvez nas próximas semanas. O que vocês acham aí? E aí, Aníbal? Eu acho que a gente é muito cedo ainda para a gente entender se essa reabertura que está acontecendo no mundo inteiro, que provavelmente vai acontecer aqui, São Paulo já está anunciando aí os projetos de afrouxamento, etc., vão ter sucesso. Mas a gente sabe que o valor de uma empresa é o valor que ela tem ao longo do tempo. Não é porque ela teve 1, 2 ou 3 meses de resultado ruim que ela não tem valor. Então, se os investidores perceberem que, tipo assim, aquela empresa vai passar por esse período de turbulência e em 5, 6, 7 anos ela vai ter na média ali um retorno razoável de vendas ou qualquer outro tipo de receita, aquele investimento tem valor, né? E aí o pessoal vai atrás. É tudo com base na expectativa. O mercado financeiro funciona assim, né? O pessoal acha que as coisas estão melhorando, o pessoal vai comprar na frente. E a mesma coisa ao contrário, né? Quando teve a derrocada ali em março, ainda não tinha nem sido fechada a economia, né? Então o pessoal já via na frente, vai acontecer isso, o pessoal esperava isso, entrou um momento de pânico e derrubou as bolsas e todos os ativos de risco pelo mundo. E agora parece que está acontecendo o contrário. Eu não me sinto confortável, é uma opinião particular, né, com o nível de preço de hoje, porque eu acho que o pessoal está menosprezando um pouco o risco de uma nova onda de contágio. Eu acho que uma vacina ainda está um pouco longe de acontecer, etc. Entendeu? Principalmente aqui no Brasil, né, que a gente está num momento delicado do Covid, né? Outras economias da parte da Europa tal, já parece estar de certa forma controlado, etc. Aqui a gente não tem muita noção de número, enfim. Então, acho que aqui é um pouco mais complicado. Então, eu me sinto um pouco desconfortável. Acho que o risco é grande. E isso que vocês estão comentando, né? De estar inflado por questão de muito dinheiro no mercado, taxa de juros baixa, etc. Né? O Howard Marks que falou de uma forma muito interessante. É como se fosse um chafariz, assim, né? E as ações estão ali em cima e a água, que é o dinheiro do Fed, dos outros bancos centrais embaixo, empurrando os ativos para cima e tal. O dia que secar essa água, como é que vai ser, né? Mas o valor de uma empresa está no longo prazo, né? Não está em 1 ou 2 meses. Eu acho que isso que é importante pontuar. O estrangeiro ele está muito negativo com o Brasil, né? E aí qualquer melhora no fundamento local ou externo pode provocar um rebote de preços, né? E, na minha opinião, não sei se resolver os problemas, mas qualquer melhora meio marginal ali pode fazer com que os ativos brasileiros se recuperem, né? O Brasil hoje é a pior bolsa e a pior moeda. Então qualquer melhora, ela é muito acentuada em termos percentuais, né? Sem contar, né, Caio, que tem 3 trilhões de reais aí em produtos de renda fixa nas mãos de famílias brasileiras. A gente viu aí um grande crescimento do investidor pessoa física na Bolsa nesses últimos meses, incrivelmente mudando até uma perspectiva, uma educação financeira. Como é que você viu esse movimento aí? Queria a sua opinião também. Eu achei muito legal você trazer isso. Eu achei muito legal o movimento das pessoas com relação à crise e com relação aos seus investimentos. Então, assim, nós somos um escritório de investimentos, a gente recebe muitos clientes e a gente tem contato com muitos clientes. E uma coisa que eu achei bacana, e eu comentei isso na época, é que a disseminação das informações sobre o mercado financeiro, eu acredito que nas redes sociais e na TV, enfim, na mídia em geral, fez com que as pessoas ficassem talvez mais tranquilas
depois que passou toda aquela situação, né? Lá naquele meio do caminho, lá depois do carnaval, que ninguém ficou tranquilo, nem quem entendia de mercado financeiro, nem quem não entendia. Mas depois disso, eu vi muitos clientes falando, não, ô Caio, vou aguardar um pouquinho porque eu vou aportar um pouco na bolsa, a gente vai acompanhar os dados, ou então, será que vale a pena tirar do meu fundo de renda fixa para comprar ações, ou será que vale a pena tirar de ações? Mas todo mundo foi um pouco comedido e todo mundo foi um pouco realista quanto aos seus investimentos. Eu tive poucos clientes, ou eu vi poucos clientes que se desesperaram, entraram em completo desespero e quiseram resgatar os seus investimentos. Quanto à renda fixa, realmente é verdade. A gente tem um caminhão de dinheiro vindo e um caminhão de dinheiro vindo a taxas muito altas, né? Então a gente teve uma queda de taxa de juros abrupta, né, ao longo dos anos, então a gente tem aquelas pessoas acostumadas ao famoso 1% ao mês, e a gente sabe que esse 1% ao mês não é mais realidade nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Então, assim, talvez lá na Rússia, provavelmente a pessoa consiga lá 6, 7% ao ano, mas ainda assim não é uma coisa que chega no investidor brasileiro. Então a gente tem um caminhão de dinheiro vindo dessa renda fixa que pagava taxas altas, de pessoas que estão preparadas ou pelo menos informadas e querendo participar desse, vamos botar aí entre aspas, retomada da bolsa, né, que as pessoas estão dizendo que pode acontecer e tal. Talvez a gente veja uma boa oportunidade para os investidores, né, porque as pessoas precisam ter mais lucro, ou seja, elas estão com títulos de 12% ao ano, por exemplo, a pessoa vai sair, ela vai buscar lucro, ou seja, ela vai ir atrás da bolsa, e além disso ela tem a gente, né, para dar todo o suporte, e ela tem bastante informação por aí. O Caio citou os juros na Rússia, 5,5% dos países periféricos e também dos países centrais, o que tem a maior taxa de juros. Agora, senhores, precisamos falar dessa crise entre Estados Unidos e China, né? Eu acho que essa escalada da tensão trouxe muita cautela nesse último pregão do mês, né? Muita gente estava prendendo fôlego pelas declarações do presidente Donald Trump. Ele convocou uma entrevista coletiva e tuitou China, só isso, no seu Twitter, né? Então todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, o mercado andou de lado e, no fim das contas, ele foi duro com a OMS, dizendo que não vai mais apoiar as estratégias sanitárias do principal órgão de saúde do mundo, e diz que vai retirar as facilidades alfandegárias e de imigração a Hong Kong. E, a princípio, vai manter a continuação da fase 1 da reabertura econômica depois daquela guerra comercial que se estabeleceu com a China. Enfim, foi muita fumaça para pouco fogo. Mas isso fica no radar, né? Isso fica ali trazendo a atenção do investidor e segurando um pouco mais. Porém, eu penso que, conforme as coisas forem arrefecendo, conforme essa tensão for diminuindo, as bolsas lá fora tendem a se descolar demais da bolsa americana. Como é que vocês veem esse movimento? Vai lá você, Cadu. Concordo com o que você falou, Rafael. Isso já era uma preocupação que vinha já na semana passada. A China, ela aprovou uma lei de segurança nacional que dá a ela um poder maior, né, um maior controle sobre Hong Kong. Lembrando ali que Hong Kong é uma região ali com uma administração dupla, digamos assim, né? Que é uma zona especial ali. O que a gente conseguiu observar? Ao mesmo tempo que essa preocupação ela permaneceu durante o mercado, se a gente olhar até para as bolsas do fechamento de hoje, né? Ontem o Trump tinha anunciado que ia fazer um discurso na parte da tarde. As bolsas europeias fecharam um pouco antes e basicamente todas ali no terreno negativo. Como esse discurso foi somente na parte da tarde, quando as bolsas já estavam encerradas lá na Europa, a gente percebeu que havia uma apreensão maior do mercado de qual seria esse pronunciamento. Se esperava que fosse ser um discurso mais duro e acabou sendo algo mais brando. Então, automaticamente ali, depois do discurso, a Bolsa ela reverteu. A gente conseguiu observar esse movimento aqui na Bolsa Brasileira, que vinha, né, em queda, a gente fechou em alta, o dólar também acabou invertendo ali, né? A gente vinha com o dólar com uma queda um pouquinho menor, acabou acelerando para uma queda maior, e isso trouxe um certo alívio. O que é difícil de você saber, né? Ele basicamente manteve ali a fase 1 daquele acordo comercial que foi feito em janeiro, dia 15 de janeiro, se eu não me engano, e isso é importante para manter essa dinâmica um pouco mais positiva. A gente precisa lembrar também que esse é um ano de eleição, e essa disputa, né, essa maneira também do Trump se relacionar com o mercado internacional vai muito em linha com a campanha política dele. Então, por mais que esse discurso tenha sido mais brando nesse primeiro momento, a gente pode observar,
né, mais à frente, esse discurso endurecendo, então trazendo também uma aflição maior para o mercado internacional, que isso vai fazer parte, como a gente já está um pouco acostumado, da dinâmica dele, da forma de fazer política, da forma de fazer principalmente a campanha para os seus eleitores. Então, esse embate com a China ele deve acelerar. A gente não deve pensar que, simplesmente por ter sido um discurso mais amplo, que essa harmonia ela vai permanecer ou ainda assim vai melhorar. Eu acho que a gente tem que ficar bastante de olho. A tendência é que isso se torne até um pouco mais conflitante mais à frente. A disputa eleitoral deve elevar esses níveis aí. É muito bem lembrado, né, Cadu? Porque teremos eleição em novembro e o Trump tá doido para arrumar uma desculpa para o coronavírus, para a queda do PIB, para o desemprego. Então vai ser desde o Etíope, que é o presidente da OMS, me fugiu o nome dele agora, até o Xi Jinping. Exatamente. Esse risco político a gente pode ver também aqui no Brasil, talvez até em maior escala, né? O problema é que quando a coisa acontece nos Estados Unidos, afeta o mercado de uma maneira geral. O dólar, Caio, falando especificamente sobre o câmbio, ele teve uma queda de 1,7 no mês, 6,4 na semana, flertou, namorou os R$6, mas arrefeceu. Como é que você viu aí o movimento da moeda americana nesse mês de maio? Eu te confesso que me surpreendeu a velocidade da queda. Assim, eu imaginava que ele não fosse ganhar força acima dos R$6 agora, até porque muito provavelmente a gente vai ver aí mais uma queda de taxa de juros, e o mercado está meio indeciso quanto a isso, então o pessoal está tentando precificar essa questão e parece que as coisas aqui na América do Sul também não pioraram, né? Vamos botar assim. Eu achei que ele fosse ficar lá em cima, lá perto dos 5,80, só que, enfim, ele veio caindo bastante, inclusive sem ajuda do Banco Central, ele veio caindo por livre, vamos botar, espontâneas forças. Te confesso que isso me surpreendeu, mas assim, eu reitero todas as vezes o que o Paulo Guedes falou numa conferência há um tempo atrás. O dólar, ele não tem barreira e ele não vai ser controlado. Ele vai seguir simplesmente questões de demanda e oferta. Então, assim, eu acho que tentar prever o dólar nunca foi uma coisa boa, né? Mas nesse momento, acho que tentar prever o dólar é pior ainda. E para quem tem alguma coisa para fazer, alguma questão com o dólar, uma obrigação, algum direito com o dólar, a melhor coisa nesse momento é buscar uma proteção, ainda mais com as taxas de juros mais baixas, né? Ela vai provavelmente pagar mais barato por proteção em vez de ficar tentando acertar, já que está tão difícil assim. Muito bem, amigos. Bom, vamos falar do PIB. Tivemos um PIB em contração neste primeiro trimestre aqui no Brasil. 1,5% negativo, voltou aos níveis de 2012, completamente impactado, né, pelas medidas aí de distanciamento social, paralisação dos serviços, enfim, recessão à vista. Especificamente sobre o PIB, o que mais me assusta, Aníbal, é que, veja bem, falamos de um trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março. E todas essas medidas de restrição econômica que tivemos foram a partir do dia 15, dia 18, ou seja, 15 dias foram devastadores para a nossa economia. Como é que você avaliou esse número? Parece que estava dentro da expectativa, né? Por mais que seja difícil fazer qualquer previsão nesse momento. Como você bem observou, o pessoal, os economistas, analistas, enfim, esperam um segundo trimestre bem pior, né? Não só aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo. A gente vê alguns números que são mais rápidos, por exemplo, o pedido de seguro-desemprego americano. A gente sabe que o mercado de trabalho lá é um pouco mais flexível, então as coisas aconteceram muito rápido. Mas aqui é de se esperar números ainda piores no segundo trimestre. Otimistas dizem 4,7 de contração e os pessimistas já estão precificando acima de 7. Complicado. Uma observação aqui, até complementando um pouco o que o Caio falou, fugindo um pouco do assunto até de PIB, mas achei bastante interessante. Essa semana saiu... Parece que estão tentando costurar um acordo ali na União Europeia com relação ao fiscal, né? Fazendo um fundo de crise, um fundo de cooperação, etc. Isso é muito interessante. A última vez que a gente viu isso, um paralelo recente, foi quando o Macron foi eleito e o pessoal viu que existia um alinhamento maior entre França e Alemanha. Isso fez com que o euro chamasse bastante atenção, ganhasse força frente às principais moedas de segurança, como, por exemplo, o dólar, né? Então, uma das coisas que pode ter afetado o dólar talvez seja isso, um foco diferente dos investidores que buscam proteção, né?
E outra que eu achei bastante relevante também é a parte da emissão que a gente teve da Petrobras de 3 bilhões de bonds. Recentemente a gente via as empresas fazendo emissão aqui para pagar lá fora, uma coisa muito incomum para o Brasil, né? Eles emitiam dívida aqui para pagar lá fora. E agora parece que voltou a ser o que era o normal, né? Emitir lá fora, que o mercado de crédito é muito maior, enfim, e para pagar a dívida aqui dentro. Então, forma uma outra pressão de venda para o dólar. O dólar caiu bastante nos últimos 15 dias, chamou bastante atenção. E aqui, como o Caio falou, foi mais rápido, né? Foi mais rápido para subir, foi mais rápido para cair também. O real, até de manhã, não fiz a conta de hoje, mas segue a moeda mais fraca ainda perante o dólar, apesar dessa derrocada toda essa semana. O que o Aníbal estava comentando é que a Alemanha e França elas se uniram, né, para lançar um fundo de recuperação que deve chegar aí a 500 bilhões. São recursos que seriam levantados aí pela Comissão Europeia com empréstimos no mercado de capitais, algo que tinha sido feito somente numa escala relativamente pequena, modesta ali, né, e seria para sustentar os gastos da União Europeia, ao invés de fazer empréstimos a governos. De certa forma, isso realmente foi no dia 19 de maio, isso sustentou uma alta do euro aí até